Você tem fama de falar demais? Ou você sente que fala pelos cotovelos? Você sente que fala demais? E sabe aquela fama assim? Ah, fulano fala pelos cotovelos. Você é uma dessas pessoas? Você se sente assim? Alguém já falou isso com você? Alguém já reclamou essa característica em você? E hoje eu vou falar daquela característica das pessoas que têm fama de falar demais, né? O falar demais ele é um pouco relativo. Afinal de contas, o que é falar demais? E o que é falar de menos? Talvez para uma pessoa signifique uma coisa, para outra signifique outra. E além disso, né? Além de pensar, a gente não vai só falar no falar demais, mas nós vamos pensar assim: como reorganizar os meus pensamentos? Porque muitas vezes, quando falamos demais, quando falamos muito, vamos mudar um pouquinho aqui, quando falamos muito, ou de uma vez, ou muito rápido, é um desafio organizar os pensamentos e sentimentos nesse sentido. Na verdade, eles já devem estar um pouquinho desorganizados ou não, né? Eles têm uma organização própria, nossos pensamentos e sentimentos, uma organização própria que talvez a gente aqui não entende, e por não entender ou por desconhecer essa organização própria, a gente acredita que está falando ou se expressando de maneira desorganizada. Para quem não me conhece, tenho como base de profissão a fonoaudiologia, por isso trago bastante a comunicação, mas tenho aprofundado cada vez mais no meu autoconhecimento e hoje trabalho como facilitadora em autoconhecimento, trazendo o meu tema base aí de vida, relacionado talvez aos meus traumas ou a questões que eu carrego na minha vida. Então, falar sobre comunicação é vida para mim. Aprender sobre comunicação, fazer o possível para aprender a me comunicar é meu propósito de vida. E, claro, para eu conseguir lidar com a minha própria comunicação, para eu conseguir entender quais motivos eu talvez fale demais, e como reorganizar esses pensamentos e esses sentimentos, é necessário o autoconhecimento. Então, você se identifica com pessoas que embalam na conversa e não param mais de falar? Ou vocês conhecem pessoas assim que vocês já deram dicas, já falaram, mas não adianta? E também, será que eu conhecendo pessoas que falam demais e me incomoda, por que me incomoda? Então são questões que eu quero trazer aqui para nossa reflexão. E hoje é aquele momento em que a gente sente que precisa pôr para fora, que talvez é aquele momento que depois de ficar no dilema entre falo ou não falo, e escolher engolir sapo, aí perceber que não foi legal e num outro momento pôr tudo pra fora, né? A gente até usa o termo, né, de vomitar, né? E é interessante que quando eu comentei do engolir sapo, a gente fala do engolir, como se estivesse engolindo a fala, engolindo o sentimento. E quando a gente despeja, a gente muitas vezes fala, precisei vomitar, precisei pôr tudo pra fora. Então percebe como a gente associa muito até com o nosso ato de engolir, o falar com o nosso ato de engolir. Na verdade, as duas funções estão muito próximas, né? Nessa região a gente usa praticamente os mesmos órgãos, eles são responsáveis tanto para a gente engolir, se alimentar, né? Quanto para a gente falar. Então, talvez tenha essa relação, a gente associa na mesma região esses atos, né? Falar pelos cotovelos, né? Depois eu estava pesquisando um pouco sobre isso, ainda não pesquisei muito a fundo, né? Por que a gente fala falar pelos cotovelos? E eu achei algumas explicações, e uma delas é uma explicação de que uma pessoa, quando ela fala muito, ela fala tanto, o outro às vezes perde um pouco o interesse, porque às vezes a pessoa fala tanto que o cérebro do outro dá uma desligada também, né? Nosso cérebro ele tem um tempo de atenção. Só que essa pessoa às vezes percebe, e talvez de maneira inconsciente, que o outro não está prestando atenção. O que ela faz? Ela começa a tocar no cotovelo da pessoa, tocar na pessoa para que ela, continue ouvindo, eu ainda estou falando, né? Então foi uma das explicações que eu achei, mas eu vou trazer um pouco mais dessas curiosidades, até para cada um de vocês que tem interesse conseguir criar estratégias para lidar com essas questões. Como que a gente pode falar desse assunto hoje? Eu trouxe aqui três situações em que eu me lembre, tá? Que eu reconheça em mim, e já observei do falar pelos cotovelos, do falar demais.